As sombras que habitam o invisível não se organizam de maneira caótica como muitos imaginam. Elas possuem uma ordem, uma disciplina e até mesmo uma rígida hierarquia, construída ao longo de milênios. Nessa pirâmide sombria, os magos negros aparecem como comandantes de legiões, estrategistas de guerras espirituais e arquitetos de ilusões que mantêm multidões presas ao ciclo da dor. Mas por trás de todo esse poder, existe uma submissão inevitável. Os magos negros não são os mais fortes, não são os senhores absolutos. Eles devem respeito e obediência a inteligências ainda mais antigas, mais cruéis e mais poderosas, que dominam a essência do mal e impõem sua vontade sobre todos os que se aventuraram a servir as trevas. Esse respeito não nasce da gratidão, mas do medo. E é justamente essa dependência que revela a fragilidade por trás da aparência de grandeza que os magos negros sustentam. A hierarquia do mal funciona como uma pirâmide. Na base, estão os espíritos obsediados, escravos do vício, da ignorância e da revolta. Acima deles, surgem comandantes intermediários, capazes de manipular pequenas falanges. Mais acima, os magos negros, senhores de vastos territórios astrais, que se apresentam como autoridades quase inquestionáveis dentro de suas regiões. No entanto, acima deles, pairam os príncipes do abismo, os grandes senhores da escuridão, inteligências astutas e extremamente poderosas, que raramente se mostram aos olhos humanos. São eles que determinam o rumo das trevas, arquitetando planos globais, manipulando nações inteiras e instigando guerras, sempre com o objetivo de atrasar o avanço espiritual da humanidade. E é a esses príncipes que os magos negros se curvam, não por escolha, mas porque sabem que sua própria sobrevivência depende da obediência. O respeito dentro da hierarquia do mal é forçado, sustentado pela lei da força e do terror, enquanto nos planos da luz, a reverência nasce da admiração, do amor e da sabedoria. No império das trevas, ela surge da ameaça, da coerção e da certeza de que a desobediência resulta em punições severas. Os senhores superiores não perdoam falhas. Magos que perdem o controle de suas falanges, que deixam escapar presas importantes ou que tentam agir de maneira independente, são rapidamente castigados. Alguns têm suas forças drenadas, tornando-se sombras errantes, incapazes de manter o poder que possuíam. Outros são aprisionados em zonas de dor, onde permanecem séculos inteiros sofrendo tormentos indescritíveis. Esse sistema de medo garante que ninguém ouse desafiar os mais poderosos, mantendo a hierarquia estável e a obediência absoluta. Muitos dos que hoje ocupam cargos de liderança nas trevas foram, em tempos remotos, sacerdotes, reis, feiticeiros e governantes em antigas civilizações. Usaram o conhecimento espiritual não para elevar a humanidade, mas para manipular, dominar e explorar. Alguns deles viveram em Atlântida, Lemúria, ou em povos que desapareceram da história conhecida. Outros, segundo tradições espiritualistas, jamais passaram pelo mesmo ciclo humano, mas se alinharam ao caos desde os primórdios do universo. Seja qual for a origem, esses espíritos formaram um conselho oculto, uma espécie de cúpula do mal, que governa as trevas com mão de ferro. São eles que recebem o respeito dos magos negros, pois sua inteligência ultrapassa séculos, sua capacidade de manipulação transcende fronteiras e sua crueldade é tamanha que até os mais sombrios se intimidam diante deles. Dentro dessa hierarquia, o poder é alimentado por energia. Cada pensamento de ódio, cada explosão de violência, cada vício e cada lágrima de sofrimento humano gera vibrações densas que são captadas pelos exércitos das sombras. Os magos negros funcionam como coletores dessas energias, organizando obsessões, induzindo vícios, inspirando crimes e controlando consciências. Mas a maior parte dessa energia não fica com eles. Ela é canalizada para os senhores superiores, que a utilizam para sustentar sua força descomunal.
Em troca, os magos negros recebem uma parcela desse poder, o suficiente para manter suas falanges e expandir seu domínio. Essa troca cria um ciclo de dependência. Sem a energia dos senhores, os magos enfraqueceriam rapidamente. E sem os magos, os senhores não teriam braços suficientes para executar seus planos no mundo humano. Por isso, o respeito dos magos negros não é apenas hierárquico, mas vital. Eles sabem que sua força é limitada e que só existe porque recebem o fluxo energético autorizado pelos superiores. Sabem também que, ao menor sinal de rebeldia, esse fluxo pode ser cortado, condenando-os à ruína. Essa dependência cria uma relação de servidão camuflada sob a aparência de poder. Muitos magos negros se vangloriam de sua grandeza diante dos inferiores, mas no íntimo sabem que são apenas peças em uma engrenagem muito maior, comandada por entidades que jamais revelarão todos os segredos e que nunca permitirão que alguém as desafie. Essa é a grande ironia. Aqueles que buscaram liberdade absoluta na negação da lei divina terminam acorrentados em correntes ainda mais pesadas, escravos do próprio mal que escolheram servir. Os príncipes do abismo não se apresentam com rostos humanos ou aparências grotescas, como muitos imaginam. Sua forma é moldada de acordo com a mente do observador, mas sempre carregada de um peso energético quase insuportável. Quando um mago negro é chamado à presença de um desses senhores, experimenta um temor profundo, como se fosse esmagado pela própria vibração do ambiente. Não há diálogo amistoso, não há conselhos, há ordens secas, instruções diretas e a expectativa de obediência imediata. Nesse momento, toda a arrogância do mago desaparece, e o que resta é apenas submissão. Esse respeito absoluto é o que mantém o equilíbrio da hierarquia sombria, garantindo que os planos do mal se perpetuem sem rupturas internas significativas. No entanto, mesmo com todo esse poder, o destino das trevas é temporário. A luz é eterna, e nenhuma sombra pode resistir ao amanhecer. Os magos negros, por mais que se mantenham fiéis aos senhores do abismo, estão fadados a um dia despertar. Muitos deles, depois de séculos de escravidão, acabam reconhecendo a inutilidade de sua rebeldia e, em algum ponto da eternidade, clamam pela misericórdia divina. A lei do amor, paciente e justa, sempre oferece oportunidade de regeneração. Mas até que esse momento chegue, continuam presos ao ciclo do medo, respeitando aqueles que acreditam ser senhores absolutos, quando na verdade são apenas prisioneiros de suas próprias escolhas. E é aqui que surge a grande lição para nós, encarnados. Cada escolha que fazemos, cada emoção que cultivamos, cada pensamento que alimentamos nos aproxima de uma dessas duas correntes, a da luz ou a das trevas. Os magos negros e seus superiores só têm poder porque nós lhes damos alimento. Cada vez que cultivamos o ódio, a vingança, a inveja ou a culpa, enviamos energia para as falanges sombrias. Cada vez que nos entregamos a vícios, oferecemos combustível para seus planos. Mas, por outro lado, cada vez que cultivamos a fé, a compaixão e o amor, fortalecemos as forças da luz que trabalham incansavelmente para nos libertar. A batalha entre luz e sombra não acontece apenas nos planos invisíveis. Ela acontece dentro de cada coração humano, a cada segundo da nossa vida. Por isso, compreender a quem os magos negros devem respeito na hierarquia do mal é compreender também o funcionamento das forças que atuam sobre nós. Eles não são senhores absolutos, não têm poder ilimitado. Eles são peças de um sistema que se sustenta apenas porque encontra ressonância na humanidade. E nós, com nossas escolhas, podemos enfraquecer esse sistema ou fortalecê-lo. Ao escolhermos a luz, minamos as bases do império das trevas. Ao escolhermos o amor, quebramos correntes que aprisionam milhões de almas. Ao escolhermos a fé, damos armas àqueles que lutam pela libertação da humanidade. A hierarquia do mal existe, mas ela só se mantém porque ainda encontra alimento.
Assim, fica claro que os magos negros devem respeito a inteligências sombrias muito superiores, conhecidas como príncipes do abismo, senhores das sombras e arquitetos do caos. Mas esse respeito é fruto do medo, da coerção e da dependência energética. No fundo, eles também são escravos do sistema que ajudam a manter. E nós, como humanidade, temos em nossas mãos a chave para enfraquecer esse império. Basta escolhermos conscientemente a luz, o amor e a evolução. As engrenagens das trevas se movem de forma silenciosa, mas calculada. Os magos negros, ainda que vistos como senhores absolutos de seus territórios astrais, são apenas peças intermediárias dentro de uma maquinaria muito mais ampla. Eles não agem por conta própria. Tampouco têm liberdade para arquitetar planos que fujam ao controle. Acima deles, pairam inteligências antigas e astutas, os chamados Senhores do Abismo, que traçam estratégias em escala global e determinam os rumos das batalhas espirituais. Para esses senhores, os magos negros funcionam como generais de campo, responsáveis por executar ordens, manipular populações locais e manter ativo o fluxo de energias densas que alimenta todo o Império das Sombras. E o respeito que eles demonstram a essas entidades não é uma escolha. É uma exigência imposta pela própria lei da sobrevivência nas trevas. Ao longo da história da humanidade, vemos reflexos claros da atuação dessas forças. Guerras sangrentas, perseguições religiosas, impérios baseados na escravidão e na exploração. Tudo isso não surgiu apenas do desejo humano de poder. Muitas dessas tragédias foram inspiradas por inteligências sombrias que, por meio dos magos negros, semearam ideias, inflamaram ódios e estimularam líderes encarnados a promover destruição em massa. Quando observamos a queda de impérios como Roma, os horrores da Inquisição ou os grandes conflitos mundiais, percebemos que sempre existiram correntes invisíveis soprando ideias de dominação, orgulho e violência nos ouvidos de governantes. Os magos negros eram os canais diretos dessas inspirações. Mas os planos maiores vinham de cima, dos senhores ocultos que enxergavam na dor coletiva uma oportunidade de se fortalecer. Essas estratégias não se limitam ao campo bélico. Os senhores das sombras também atuam na vida cotidiana da humanidade, espalhando vícios e ilusões que mantêm milhões de pessoas aprisionadas. O alcoolismo, as drogas, a pornografia, a ganância desenfreada, tudo isso funciona como correntes invisíveis que aprisionam consciências. Cada vício é uma porta aberta para o domínio das trevas. Os magos negros organizam falanges especializadas em explorar essas fraquezas, mas sempre sob as ordens de superiores que coordenam de forma macro, como se estivessem diante de um tabuleiro gigantesco. Nesse tabuleiro, a humanidade é vista como peça de jogo, e cada alma que cai no vício representa mais energia sendo drenada para sustentar a pirâmide sombria. É interessante notar que o controle exercido sobre os magos negros não é apenas externo, mas também interno. Muitos deles acreditam que dominam suas legiões pela força da própria mente, mas não percebem que são dominados pelos pensamentos e vibrações de seus superiores. Existe uma conexão energética que os mantém em estado de constante vigilância. Assim como um general humano precisa prestar contas a seus superiores, um mago negro precisa constantemente oferecer resultados: número de almas dominadas, territórios expandidos, planos executados com sucesso. Essa cobrança cria um ambiente de tensão permanente, onde falhar significa ser punido, e obedecer significa, ao menos por um tempo, manter seu posto. É um sistema de escravidão e medo que se repete em todos os níveis da hierarquia. O respeito, portanto, se mantém porque não existe alternativa. Os magos negros sabem que seus superiores são capazes de retirá-los do poder em questão de instantes. Muitos relatos espirituais descrevem reuniões sombrias em que, diante de falhas graves, magos de grande poder foram literalmente despedaçados em energia, dissolvidos
e reduzidos a sombras sem identidade. Outros foram aprisionados em regiões abissais, onde gemidos de dor ecoam por séculos. Essas punições são conhecidas por todos que servem às trevas, e por isso o respeito se impõe não como reverência, mas como instinto de autopreservação. Na história recente da humanidade, podemos identificar campos de atuação onde essa hierarquia se torna evidente. A disseminação em massa de drogas químicas, por exemplo, não foi apenas fruto de interesses humanos no lucro. Houve, e ainda há, falanges organizadas que trabalham para inspirar esse comércio, garantindo que milhões de consciências se mantenham presas ao vício e ao sofrimento. Outro exemplo está nas guerras modernas. Os conflitos que se multiplicaram no século XX e XXI, muitas vezes sem sentido aparente, são reflexos de inspirações sombrias que exploram a vaidade e a ganância dos líderes terrenos. O sofrimento coletivo gerado nessas situações é colhido como alimento energético pelas hierarquias do mal, que redistribuem esse poder de cima para baixo, fortalecendo tanto os senhores ocultos quanto seus servos, os magos negros. Além disso, a hierarquia das trevas atua de maneira sofisticada no campo das ideias. Correntes filosóficas que negam qualquer espiritualidade, doutrinas que exaltam apenas o ego, movimentos que estimulam a violência e a intolerância, muitas vezes são semeadas silenciosamente por essas inteligências. Os magos negros assumem o papel de inspiradores dessas correntes, soprando pensamentos em artistas, políticos, pensadores e líderes de opinião. No entanto, essas inspirações obedecem a um plano maior. Os senhores das sombras enxergam mais longe. Sabem que plantar determinadas ideias hoje pode gerar frutos de destruição daqui a décadas ou até séculos. Essa visão de longo prazo é o que os torna tão temidos pelos magos negros, que diante de tamanha astúcia, reconhecem sua posição inferior. Apesar de todo esse poder aparente, a hierarquia do mal carrega em si a semente da própria ruína. Ela se sustenta no medo e no sofrimento, e nenhum império construído sobre essas bases dura para sempre. Os magos negros, ainda que obedeçam cegamente, em muitos momentos sentem o peso da escravidão a que estão submetidos. Alguns, após séculos de servidão, percebem que nunca terão liberdade verdadeira, pois seus senhores não oferecem nada além de correntes mais pesadas. Esse despertar, embora raro, é o primeiro passo para sua redenção futura. A lei divina, paciente e misericordiosa, sempre aguarda o momento em que até os mais sombrios clamarão por luz. Enquanto isso, nós, como encarnados, participamos ativamente dessa batalha invisível. Cada vez que cedemos ao ódio, ao egoísmo e ao vício, reforçamos as correntes que aprisionam não apenas a nós mesmos, mas também sustentam todo o sistema sombrio. Cada vez que resistimos, cultivamos a fé, a compaixão e o amor. Quebramos essas correntes e enfraquecemos as falanges. A hierarquia das trevas depende da nossa sintonia com o mal para sobreviver. Sem essa sintonia, ela se enfraquece e perde força. Esse é o poder que temos em nossas mãos: enfraquecer o império do medo com escolhas conscientes de luz. Por isso, compreender a quem os magos negros devem respeito é mais do que uma curiosidade espiritual. É um chamado à responsabilidade. Eles se curvam aos príncipes do abismo, aos senhores das sombras que arquitetam o sofrimento humano. Mas nós podemos decidir não nos curvar às influências deles. Podemos ser resistência, podemos ser luz. E cada vez que escolhemos a luz, damos um passo para enfraquecer toda uma estrutura que há milênios se alimenta do sofrimento da humanidade. E se essa reflexão tocou o seu coração, se você deseja continuar recebendo conteúdos que revelam os mistérios espirituais de forma clara e profunda, eu te convido agora a deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O seu apoio é fundamental para que mais pessoas despertem, compreendam essas verdades e fortaleçam uma corrente de luz
capaz de iluminar até os recantos mais escuros da existência.